Brasil, o país dos games, isso é o que é dito. Deixamos de ser o país das conquistas de 2 Copas em uma década para nos tornarmos, supostamente, o 5º maior país no número de jogadores do mundo, onde basicamente os jogos se resumem a grandiosos lançamentos do Play 2. O grandioso Perfeitil figura sempre entre os 10 maiores mercados de jogos no mundo inteiro, em um suprassumo de indústria produtora que é Mineirinho Adventure. Tudo corre para que nunca mais jogássemos videogame, mas aí arrumamos a maneira mais legal de jogar, que é no Tigrinho. O Brasil é o maior mercado de jogos da América Latina e o 10º maior mercado no mundo, com um total de 2,6 bilhões de dólares consumidos em 2022. Apenas como comparativo, no ano de 2023, a indústria total de games teve uma geração de 184 bilhões de dólares. Isso em todo o mundo. Em total de jogadores, os números brasileiros são realmente mais impressionantes, sendo o 5º país com maior número de jogadores. Mesmo sendo o 7º país em total de população do mundo, um aproximado de 100 milhões de brasileiros dizem serem jogadores em algum nível, quase metade de todo o país. Aparentemente são excelentes números, botando respeito em vários outros mercados da Europa e da Ásia. Mas será que realmente o grandioso Brasil é um país gamer ou esses números estão mais inflados do que a realidade? Os 10 jogos mais populares do Brasil são: primeiro, Free Fire; segundo, Counter-Strike Global Offensive ou Counter-Strike 2; terceiro, League of Legends; quarto, FIFA; quinto, PES; 6, Among Us; 7, Minecraft; 8, Fortnite; 9, Call of Duty Mobile e 10, Mobile Legends. O que, analisando todo o contexto do país chimpanzil, faz total sentido, ou sendo jogos gratuitos e que qualquer calculadora pode rodar, ou jogos de futebol, já que, se tem algo que o brasileirinho médio gosta mais do que levar vantagem sobre os outros, é jogar futebol. O famoso Free Fire se torna o jogo mais consumido no Primatazil, por ser a única coisa que donos dos celulares mais básicos podem jogar, já que os requisitos mínimos para executar o aplicativo no Android passam a ser um processador quad-core, 1.1 GB de armazenamento e 2 GB de memória RAM, processamento de um Galaxy J4 de 2018. Ter um game que pede um dos hardwares mais básicos para ser aberto faz muito sentido no contexto brasileiro em que mais da metade da população vive entre as classes D e E, segundo o dado passado pelo InfoMoney em 2022. É feito um esforço absurdo para compreender que o Brasil sempre foi e aparentemente vai continuar sendo um país com renda per capita muito baixo, o que influencia diretamente naquilo que é consumido como entretenimento. Mas vamos lá, o FreeFuzz é só um dos principais, mas temos outros jogos também que são extremamente populares nas terras de Santa Cruz, e esses jogos são de futebol, FIFA e PES. Mas também agora eFootball ou EA Sport Futebol Clube, ou Win Eleven, ou seja lá quais loucuras mais. O país do Neymar teria que acompanhar nos jogos também, a grande paixão nacional. A EA é uma empresa maldita que não ajuda com pesquisa de absolutamente nada e por isso não divulga muitos dados de vendagem de seus jogos. Então é difícil comparar diretamente com os dados da empresa. Quais são os países que mais consomem FIFA ou EA Futebol Clube? Mas com comparativos feitos com a Steam mostra a obviedade do mundo. Os países que mais consomem FIFA são Brasil, Argentina, Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Espanha. Não necessariamente nessa ordem, mas o importante é que, tirando a Espanha, todos os países têm pelo menos 2 Copas do Mundo vencidas, alguns tendo até 4 Copas. Porém, o Neymarzinho tem 5 Copas, então parece ser plausível FIFA estar
tão alto nessa lista. Mesmo sendo um jogo de lançamento anual, mas inúmeras maneiras de jogar Fifinha existem, desde o xCloud ou plataformas de streaming da EA, ou então as diversas promoções que saem com algum tempo de lançamento do game, mesmo com melhorias quase que imperceptíveis entre um game e outro, talvez inexistentes, mas levam pessoas anualmente a comprar a atualização do game, assim como o efeito Call of Duty, em que, com o lançamento da próxima atualização anual do game, todos os jogadores passam a migrar, o que levam o restante dos jogadores também a migrarem, já que provavelmente o suporte para o jogo anterior vai diminuir ou então ser extinto. Pessoas compram consoles muitas vezes para jogar um fifinha depois do trampo, e apenas isso, para ser mutilado por algum moleque sem vida que passa 15 horas jogando isso diariamente. E falando em ser humilhado por crianças, Call of Duty também figura entre os títulos mais jogados, mas no caso Call of Duty Mobile, já que só americano gosta de ficar jogando COD da linha principal todo ano e morrendo não sei quantos dólares por game. Aqui no Brasil é pegado sempre o que é gratuito. Esse game tem como produtora uma certa asiática que vem dominando todo mundo e que não se importa em enfiar as mais diversas formas de microtransações nos seus serviços e sempre com um sistema de compra que no mínimo deixaria cassinos com inveja. O que leva o brasileiro, que é extremamente fascinado por coisas brilhando na tela com um vício inacabável. Daí chegamos em casos um pouco mais complexos. Counter-Strike e League of Legends são jogos extremamente velhos. Fortnite nem tanto assim, mas entra também na mesma premissa desses jogos idosos. Serem jogos baratos ou gratuitos que se sustentam com um sistema financeiro interno inteiro e complexo, com vendas das mais diversas skins, trazem a longínqua possibilidade de enriquecimento e fama, seja por streaming ou por ser um jogador profissional. Times como o Loud são responsáveis por trazerem milhares de pessoas a assistirem aos campeonatos internacionais de LoL, tendo inclusive a CBLOL, um dos grandes expoentes de jogos competitivos do Brasil. Ou então, os grandes nomes como Felps, KS Cerato, Fer, Coldzera e o lendário Fallen, que são pessoas que começaram jogando em lan houses de esquina e hoje movimentam sozinhos grandes eventos. Trazem uma fama gigantesca e muita grana apenas por existirem, apesar de não ter nenhum Coldzera ou Fallen em Fortnite, mas nomes como Frost e Blackouts já começam a surgir. A maioria desses caras saindo do mais absoluto anonimato e se tornando estrelas com muito dinheiro. E nada atrai mais brasileiros do que fama e dinheiro. Apenas comparar com o Irã Santana Alves, com seu patrocínio de 1,1 milhão e seu patrimônio que sequer é estimado. Difícil de reconhecer o nome, então receba Luva de Pedreiro, com uma história triste de nascimento e que essa cidade no ânus do Nordeste. E depois, com grande estrelato por ser um péssimo jogador, mas ser tão miserável que a maioria dos brasileiros tivera um sentimento de pena. Mas que hoje, supostamente, esse grande jogador abandona seu goleiro na amargura eterna. Tá, mas o que o Luva de Pedreiro tem a ver com essa história? A dúvida correta é o que ele não tem a ver com essa história. Um brasileiro é um ser tão pobre que qualquer chance de estrelato e dinheiro ele vai acabar embarcando. Jogos hoje podem se tornar um motivo de alçar a fama, por mais que a chance maior é que você se torne apenas mais um fracassado, mas que sabe estreifar como ninguém. Um grandioso feirante que faz um quickscope perfeito. Muitas pessoas veem histórias de superação a partir de games e acham que pode ocorrer o mesmo com elas. Aliás, também é parte de uma aposta entrar no mercado de trabalho tradicional. Então,
talvez streamando ou fazendo jogadas absolutamente perfeitas, seja uma possibilidade de enriquecimento e fama, e isso com jogos gratuitos e leves e que, da maneira mais improvável, mas possível, podem te tirar de um buraco eterno. Até mesmo Minecraft segue essa lógica. Aliás, possivelmente você que está assistindo isso já teve um canal de Minecraft no YouTube ensinando a como construir uma crafting table. Se esse cara pode ficar rico a partir de um vídeo de Minecraft, eu também posso. A boa e velha inveja brasileira. A falta de estrutura no neolitio faz com que pessoas achem plausível recorrer às maneiras cada vez mais estranhas de ganhar dinheiro. O videogame sendo aqui uma forma de fama que acaba atraindo muitos jovens que, apenas por ter um notebook velho, mas que rode LOL, e assim talvez por saberem varrer a jungle, serem os novos integrantes da Loud. Fortnite ainda pior, por ser um jogo mobile, em que se você sabe ficar pulando igual um doente enquanto atira, talvez possa ser o próximo campeão. Mas adivinha só, você não vai ser, porque você, o Washington, não tem mídia para ser descoberto. Free Fire tirou pessoas que não tinham ao menos reboco nas paredes de casa para o estrelato de hoje gravarem vídeos reality show com milhões de views, cheio de mulheres salutares, fama de meia dúzia de moleque de 14 anos no auge da puberdade, e com isso, vindo muita grana. E se tem algo que eu não vou cansar de falar aqui, é que o brasileiro quer fama e dinheiro. E falando em dinheiro, o famoso tigrinho vem sendo uma das grandes fontes de diversão do brasileiro, onde pegam seus amados programas sociais de repasse de renda e torram todos os mais diversos métodos, já que o erro é que você está jogando em servidores americanos. O correto é jogar num servidor do Zimbábue. Lá o pequeno tigre tá pagando. Obviamente, se aprofundar nesse tema demandaria um tempo muito maior e é algo que será feito no futuro. Mas o ponto é, passa a ser quase impossível mensurar o tamanho da tigresa no Brasil, mas passa sim a ser um grande expoente de novos gamers no Intancaville. Mas o mais interessante são pessoas que estão sendo consideradas gamers nos dias de hoje. Segundo a Pesquisa Game Brasil, ou PGB de 2024, foram vistos alguns temas relacionados quem são os gamers no Brasil e onde estão jogando. Pelo lançamento de 2024, 61% das mulheres estão jogando em smartphones e 39% dos homens estão nos mobiles. Porém, console e PCs, o jogo inverte, onde 61,5% dos homens estão nos consoles e 66% nos PCs. A geração Z sendo soberana no PC Gamer, em que pessoas entre 19 e 29 anos estão se enrolando na farsa do PC Gamer. Enquanto isso, os millennials estão mais focados nos consoles, em que, entre 30 e 39 anos, a maioria dos jogadores estão nos consoles. Mas o dado mais engraçado dessa pesquisa, novamente, entra sobre a pobreza social. Entre as classes A, B1 e B2, consoles e PCs são os equipamentos mais utilizados pelos gamers. Porém, na classe C inteira até a classe D e E, novamente, os smartphones são as principais plataformas utilizadas. Entretanto, a classe B2 também tem um número elevadíssimo de pessoas jogando em celulares, o que leva a buscar outros temas, como o brasileiro tem em média 2 horas e meia jogando diariamente, segundo informado pela Target Group Index Global Quick View, pesquisa realizada também em outros 35 países como comparação. Daí, se pegarmos o tempo médio de pessoas em deslocamento do trabalho, temos uma média de 1 hora e 10 minutos de ida e 1 hora e 10 minutos de volta.
totalizando quase 2 horas e meia em deslocamento para o trabalho, o que novamente faz muito sentido pessoas gastarem seus tempos dos ônibus e metrôs com jogos de passatempo. Partindo também da pesquisa realizada pela PGB sobre mulheres estarem jogando mais nos celulares do que os homens estão, e comparando com a matéria da Game Hall, que quais são os jogos mais buscados entre mulheres, e são Candy Crush Saga e The Sims Mobile, ou seja, boa parte do tempo gasto entre jogos são de pessoas jogando no caminho ou volta do trabalho. Games como Candy Crush para se distrair, ou então jogando COD Mobile no 5G para detonar o plano de internet e vencer todo mundo porque está megamente lagado. Claro que mulheres não estão jogando apenas em mobiles. Você também tem jogos competitivos ou então com facilidade de público alto em streamings e que são jogados por mulheres, como Valorant, o próprio League of Legends ou Overwatch, ou então franquias de longa data que sempre tiveram uma procura maior por mulheres. Mas ainda assim é inegável que o aumento de mulheres nos jogos se dê a jogos mobile. E também o aumento exponencial de consumo de brasileiros nos jogos também seja pelo mesmo motivo. A real é que o mercado gamer no Brasil é realmente forte se considerar apenas jogadores, e aí sim incluindo mobiles. Mas quando passamos a incluir movimentação financeira no mercado brasileiro, percebemos que temos muito mais jogadores de games gratuitos de passatempo do que realmente o mercado consumidor. Comparando os países de total de jogadores e relevância do mercado, percebemos que as distâncias não são tão grandes assim, mas no caso do Brasil, ser o quarto ou quinto maior público consumidor, mais quase 10 posições depois se apresenta como mercado financeiro de jogos. Estamos muito mais jogando Candy Crush do que comprando Resident Evil, o que inflaciona muito nosso total de jogadores em comparação ao nosso real mercado. Nós passamos muito mais tempo num jogo de distração no metrô do que efetivamente dedicando parte de nossas vidas aos jogos. Além de temas como pirataria ser quase que intrínseco à cultura brasileira, o que desvaloriza ainda mais o mercado. Isso também se reflete a nossa produção de jogos, que beira o inexistente, mas isso é papo para outro vídeo. A real mesmo é que o Brasil não é um país tão gamer quanto te vendem. No máximo o povo tá jogando Free Fire porque tem um celular podre, mas sonha em ser o próximo Nobru, ou tá comprando o PlayStation 5 para jogar FIFA todo ano, ou o mais comum, tão só se matando num ônibus e para passar o tempo ligam The Sims para viver uma vida que não é delas. Você pode deixar nos comentários, é claro, se pessoas que estão utilizando mobiles também são considerados gamers, junto com seu like, é claro. Mas o que esses usuários estão fazendo na verdade é gastando todo o seu não salário com o pequeno tigre e não se dedicando milhares de horas numa franquia extremamente desconhecida que só você sem amigos conhece. A real mesmo é que o brasileiro tá curtindo no bailão. Uma boa noite.